Olá, eu sou Tony, o Anthony, e eu sempre deixo o link pra playlist que contém todas as partes ou episódios das minhas aventuras pelos jogos na descrição. Go! Cust's arrest is a great success for you, Poirot. It's all clear now, except maybe one or two details. Details. Ah, mon ami. The devil is in the detail, as we say. Excuse me? Patience, Hastings. Everything will be clear once our guests arrive. Best be prepared. Slip a revolver into your pocket before they do. Como é que ele balança a cabeça? Revolver? But Poirot, what are you afraid of? Trust me. It is important you carry a weapon for this meeting. I will lend you mine. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Wait one moment, I will bring you my weapon. Então quer dizer que o PAIROT suspeita que um dos convidados é o assassino. E se for aquela menina lá, né? A Para, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui no nome. Olha, tem a ficha dele agora, ó. É Para. Tá, minha arma tá aqui que eu lembro. The white ammunition are blank cartridges. Eita. The others are real bullets. The revolver is loaded with blanks. I still have time to choose real bullets. Balas de verdade? Caramba, mano. Que loucura, né? Deixa eu ver aqui o negócio. The white ammunition are blank cartridges. The others are real bullets. Dependendo do que eu escolher aqui, eu posso estar causando a morte de alguém. Eu vou escolher as de fetim, vai. Porque daí, como... The revolver is loaded with blanks. I still have time to choose real bullets. É, porque daí eu não mato a pessoa, né? Vou deixar de fetim, mano. Nossa, vai ser loucura, né? Será que é um final alternativo? What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Wait one moment, I will bring you my weapon. Nossa, João, ele já falou isso. Tá, deixa eu dar a arma aqui. Clica na arma. Olha só, um belo revólver. Toma aí a arma. Voila, I entrust you with my weapon. It has hardly been used, it is almost new. Nossa, mano, esse final aqui vai ser loucura, hein? Tô achando que aqui vai ser o final. Será que alguém vai morrer? Não. Mas talvez o assassino tenha uma arma. You're not answering, Poirot. Tentei o telefone. Mas antes... Ah, some cool hair. Dá uma olhada aqui no espelho, ó. Arrumar o bigode. Pronto. Agora sim, atendeu o telefone. Chief Inspector, is that you? Yes. Sorry, but we haven't found anything. Have you checked the typewriter? And the packaging, the letter, and the ribbon reel. We've only found prints left by Cust and his landlady. Well, never mind, I shall make do. So, are you still going to hold your meeting? Of course, Chief Inspector. I can hear my guest coming up the stairs. Nossa, isso aí que ele falou. Why have you brought us here, Mr. Poirot? Since Cust's arrest, I thought it was all done and dusted. Miss Gray formally identified him, as well as Miss Barnard. Yes, and the stockings he saw drove the same brand as the ones found at my aunt's. This is all true. However, a case is not closed if some questions remain open. And one question is, why did the murderer send me his letters? Why did he challenge me, Hercule Poirot? Perhaps he wanted to play with you, to taunt you. Xenophobia? Maybe he didn't like you because you're foreign. I may be wrong, but maybe by provoking you, he was looking for glory? All these theories should be studied. Let us now try and get our brain cells to work. Nossa, isso que ele falou de subir as escadas deu a entender que ele já tava imaginando a reunião, a loucura que ia ser a reunião, entendeu? Mas não era isso não, era só a gente subir na escada mesmo. Tá, por que o assassino errou o endereço? O que é xenofobia, mano? Não sei o que é isso. Porque o endereço não é muito conhecido, pedaço de envelope errado, e o erro fez com que a carta chegasse tarde. Não era isso, mano. Tá, era esses três aí, ó. O erro é intencional, não entendi nada. Por que o assassino manda cartas para Hercule Poirot? Porque ele desafiou, não. Porque ele tem complexo? Também não. Porque o endereço não é muito conhecido? Ué, ele escreveu para Poirot porque o endereço não é muito bem conhecido. Como assim? Entendi foi nada. Is everything clear now? Pra mim tá tudo escuro ainda. You might like to explain your reasoning again. Of course. First of all, remember that the murderer made it a rule to always post his letter before the murder. He never digressed from that rule. However, in Churston, he encountered a problem. The village has only 500 inhabitants. With advance warning, it would be easy to arrest him.
Therefore, the murderer delayed his letters deliberately with the wrong address. The plan wouldn't have worked if he'd sent it to Scotland Yard or the papers because everybody knows their addresses. The mistake would have been corrected and the letter would have been on time. That is why the murderer chose me as the recipient. Because for his plan to succeed, it was necessary for at least one of the letters to have a wrong address and get lost. It was very cunning. Absolument. It is a very subtle plan. It matches the profile we have drawn up of him perfectly. That of an intelligent, daring and calculating murderer. Tô achando que é aquele Frank ali, hein? But that's not how you describe Cust. You are quite right, mademoiselle. Like you, I find it hard to believe that this dull character is the clever murderer we are looking for. Do madmen... I mean, if he's mad, he might have two very different sides. No doubt. But the murderer is not mad. All the specialists agree that he does not have the profile of a psychopath. But if Cust is not guilty, how do you explain his presence at the scene of the crimes? Mr. Clark, the answer to your question is in the medical records of your brother's patients. Documents which Cust most certainly did not have access to. Let us now try and get our brain cells to work. O que sabemos sobre o Cust? Ele é facilmente influenciado. Estava na guerra e nunca foi o mesmo desde então. Então ele foi ferido, é isso. Cust é mentalmente frágil e fácil de se manipular. Como explicar a presença de Cust na cena do crime? Tá, ele foi Apex porque queria nadar e ele era o vendedor. Não é isso. Tá, era esses dois aí, ó. Cust foi manipulado. Dr. Clark's patients' records provided a very useful list of potential victims, sorted by alphabetical order. The killer definitely used it, explaining the fact that all the victims were former patients of the doctor. It is this fact that clears Cust once and for all, because he never had access to these records. So how did he happen to be at the scene of the crimes? Either the murderer sent him there, or Cust was following him closely. Cust's highly suggestible nature leads us to the second hypothesis. The murderer was manipulating him. He systematically sent Cust to the towns where he was going to strike. Eu acho que entendi. So that the suspicion would land on the poor man's shoulder. That's evil. What sort of killer could have such a plan? And what would he gain from 3 completely different murders? Indeed, it seems unlikely that the same murderer committed all the crimes. What should we take from that? Olha, agora eu tô achando que foi o Franks, que é o irmão lá do médico que morreu, né? Eu acho que ele é irmão. E ele queria matar o irmão. Aí ele pensou assim, tá, mas eu não vou só matar meu irmão, né? Pra tirar minha suspeita, eu vou matar outras 3 pessoas, vou criar todo um caso pra suspeita não cair sobre mim. É isso que eu acho que aconteceu. Eu vou dizer que apenas um assassinato é do interesse do assassino, porque é o que eu acho. Just one murder was of benefit to the murderer. The others were just diversions. Que diversão. On reflection, there is only one conclusion. The murderer killed once out of interest and twice to divert our attention. This reasoning points at 2 potential culprits. Franklin Clark. Olha. Donald Fraser? Yes, mademoiselle. That's good thinking. Mr. Fraser may have killed Betty out of jealousy. Mr. Clark may have killed his brother in order to inherit his large fortune. É o que eu penso. Both have a motive. But Donald did not have access to Dr. Clark's records. Please allow me to disagree with you, mademoiselle. Eu não faço ideia. Tá, ó. O Donald foi tratado pelo doutor? Não, porque ele não tem problema na garganta, pelo que eu sei. Então, ele trabalhava pro Clark, não é possível? Eu não sei do que ele trabalha, vou chutar essa. He works for Court and Brunskill, one of whose clients was Sir Carmichael. It doesn't prove that I went to Comeside. You could have done it. And you may have used the opportunity to take a look at Sir Carmichael's records. You think I'm guilty? You or Mr. Franklin Clark? That's ridiculous. Both of you have a motive. The question is, which of you has the profile that most resembles the murderer? É o Franklin. Let us now try and get our brain cells to work. Nossa, mano, os nomes são muito difíceis. Eu não sei se é Frank ou Franklin. Tá, o Donald é inteligente? Não acho que ele é inteligente. Ele é brilhante, com uma carreira promissora à frente. Então ele é inteligente, vixe. Ele tem autoconfiança? Vamos ver. Ele tem dúvidas sobre ele mesmo, então não. É fácil de influenciar. Ele é sedutor? A Megan gostava muito dele. Mas não é isso. Bom, as mulheres pareciam gostar dele, então é sedutor.
Caramba, não é possível que seja ele, mas eu vou ficar triste se for ele. Gosta de trem? Sim, ele dorme no trem. Ah, não. É impulsivo. Ele sempre foi um cavaleiro. Não, então vai ser isso aqui, ó. Foi uma cena terrível. Ele disse que, até se casarem, estaria livre para sair com quem quisesse. Donald ficou muito pálido, começou a tremer e não parou de falar. Um dia. Então ele é impulsivo? Temperamental. O que não demonstra que ele é frio. Então é o Frank mesmo. Generoso? Teria sido bom marido. Ah, mas teve uma incompatibilidade aí, hein? Ladies and gentlemen, Donald may share many character traits with the murderer, but he does not have his cold indifference. He has a temper. It is hard to imagine him planning anything. Sim, é difícil imaginar ele planejando algo. Jealousy is his motive, and crimes of passion are rarely planned. Right, I suppose it's my turn to be subjected to the same scrutiny. Absolument, Mr. Clark. O PAIROT é um gênio. Ele é um ótimo detetive. Let us now try and get our brain cells to work. Ele é um ótimo detetive. Tá, o Franklin é inteligente, vamos ver. Nossa, o tamanho do texto ficou até pequeno. Tá, ele era um bom aluno, então ele era inteligente. Não, com certeza é o Franklin, mano. Já fiquei até feliz aqui. Por quê? Porque eu fiz uma dedução, entendeu? Então se minha dedução estiver certa, eu fico feliz. Essa é a lógica. Ele é confiante, vamos ver. Aqui tá escrito autoconfiante, então é esse. Sedutor? Esse. Não entendi muito bem aqui o que tá escrito, mas eu chuto que seja esse e acertei, olha só. Mesmo sem entender muito bem a história, eu consigo ter progresso. Gosta de trens? Bom, tem um negócio aqui com trem, ó. Crianças da Ferrovia. Nesbit. Que isso, mano? Eu não entendi foi nada aqui. Aí isso aqui prova que ele gosta de trem, vai entender. Ele é impulsivo? Esse aqui é um textão. Nem sei o que tá escrito aí, nem vou ler. Porque, mano, é tanta coisa que não é nem preguiça, sabe? Mas aqui eu leio os negócios e eu não entendo muito bem a relação das coisas. Então, na verdade eu li aquele textão 2 vezes, mas não entendi, entendeu? Ele é generoso? Sim, porque ele ofereceu pra pagar dinheiro pra mulher, lá no início. As you have all seen, there is a disturbing similarity between Mr. Clark's profile and that of the killer. In actual fact, it is exactly the same. Agora ele vai puxar uma arma. Mr. Poirot, your psychological studies are interesting, but your conclusions do not add up. Why would I have wished my brother's death? The inheritance is lawfully mine. I just have to wait. No, you had to act quickly. É, mas e se o irmão dele não morresse, né? Porque ele tem cara de velho, o irmão dele também deve ser velho. Vai que ele morre primeiro. O irmão dele ia demorar pra morrer, né? Ah, mano, vou dizer que ele foi impaciente. É isso aí. Because you are incapable of waiting. Really? Well, I am no murderer. You presented him as being a cold and patient schemer. Fui incoerente, olha só, que Certes, vergonha. Normalement. But Lady Clark's imminent death precipitated events. Mademoiselle, although you haven't been telling the truth, there is no doubt in my mind that you would have found a way to marry Sir Carmichael after Lady Clark's death. Nomes. Não entendi nada. For you, Mr. Clark, it was a disaster. If Miss Grey had children by your brother, you would not have inherited a thing. Olha. You realized the danger after reading several letters from Comside, especially one in which your brother opened his heart to you. Então eu não fui incoerente. So you hurried home from China, and you took action. Essa cara que ele faz. Cust was no more than a puppet manipulated by the real culprit. You, Mr. Clark. Such an imagination, Mr. Poirot. In fact, nobody manipulated Cust. The famous instructions he received by post. He wrote them on the typewriter. We know that for sure. Oh no. You know perfectly well. That is not true. Eh bien voilà. Light has now been shed on the ABC murders. Your theories are ingenious, but you haven't any proof. One point to him. For the moment, I have no material proof. Either I admit to it, or I bluff. Ele tá pensando, nossa, que doido. Caramba, hein? Ou eu digo a verdade ou eu faço um blefe. Ah, vou fazer um blefe, porque o máximo que pode acontecer é eu passar vergonha. Dizer que é fácil encontrar provas e eu estaria falando a verdade. Mentir sobre as impressões da máquina, ou dizer que eu encontrei uma prova. Não vou mentir sobre as impressões na máquina, porque eu acho que tem mais chance de convencer ele. One thing proves it. The prints you left on Cust's typewriter. Enough. Oh, of course you wiped the typewriter before sending it. But not carefully enough. Scotland Yard has found your print along with those of Cust. I understand why you never wanted to lend me your new typewriter, and why you were searching through your brother's things. And the hole you dug on the moors. What did you hide there? The knife you used to kill your brother? Game, set, match.
You win, Mr. Poirot. Oh my But god. it was worth trying. Eu menti, eu fiz um blefe aqui, ó. Meu primeiro blefe na vida. Ah lá. Ô, louco. Don't come near me! Haha. Bala de fetim. I'll never let you take me, Mr. Poirot. Ué. Sem problema, cara. Bala de fetim não te matou. Nossa, ainda bem que... Nossa. Já pensou, mano? I'm sorry, Mr. Clark, there is no easy death for you. I expected your reaction, so I used blanks. I'm sorry, mademoiselle, but your second chance has been lost. Franklin Clark will never inherit his brother's fortune. Mano, a minha estratégia foi assim. Eu pensei, mano, a partir do momento que o programador, desenvolvedor do jogo, põe 2 opções e uma é bala de fetim, é porque alguma desgraça pode acontecer, entendeu? Aí eu falei, vou escolher a bala de fetim pra evitar desgraças. E desgraça não é palavrão, tá? Disappointed at having missed the chance to become Lady Clark, Thora Grey left England. Que legal, mano. Eu acho que tem vários finais. Donald Fraser and Megan Barnard married. Olha... On Poirot's recommendation, Mary Drower started to work for Lady Clark. The elderly lady's condition suddenly took a turn for the better. Oxi. And a few months later, to Dr. Logan's great surprise, she was back on her feet again. According to this eminent physician, it appears to be an extremely rare case of spontaneous remission. É porque ela tinha um motivo pra viver, né? Clark has enjoyed very good health ever since. Faz sentido. Às vezes a vida da pessoa é tão boa que ela fala, não, tem que viver. Aí ela se cura. Hipótese. Journal of an Innocent. The incredible story of ABC. As for A.B. Cust, after being advised by Poirot, he made a great deal of money by selling his story to the press. And as for me, and with business booming, the Black Swan has become the #1 tourist attraction in the whole of Yorkshire, even more popular than York Minster. As pessoas são malucas, né? Elas querem visitar o lugar só porque morou um assassino lá. Um suposto assassino. O lugar não tem nada demais. Muito bom, mano. Jogo incrível, incrível. Várias reviravoltas aí. E eu tava pensando aqui também, né? Eu falei, ó, mano, no início do jogo mostra o ABC, que é aquele cara esquisitão lá. E eu fiquei, tipo, sem entender nada, né? Por que ele apareceu? Mas aí depois eu pensei, não faz sentido, né? Mostrar assim um assassino de cara. Deve ser uma outra pessoa. Tá, deixa eu ver aqui quanto de água eu consegui. 400. 100%, ó. Será que eu liberei tudo? Liberei tudo, ó. Depois dá pra reassistir aqui, ó. Pra entender melhor a história. Tá, eu vi aqui tudo só pra ter certeza. Dá pra ver as reconstruções. E os troféus. Será que faltou algum? Ó, tem alguns faltando. Nossa, mano, muito legal esse jogo. Sério, recomendo. Até pra quem já viu, porque é legal. É satisfatório. Bom, e o segredo, né? Qual que é o segredo? Olhe no espelho. O espelho dá muito ego. Aposto que se eu conseguir 600 de ego, eu consigo uma conquista. E se eu clicar em jogar de novo? Ele volta daqui? Ah, voltou do início, né? Vixe, deixa eu sair disso aqui, mano. Não quero que eu comprometa meu save, né? Deixa eu ver meus perfis. Nossa, ele zerou meu save, mano. Blá, blá, blá. Ah, mas é isso aí. Zerei o jogo, mano. Ótimo jogo. Uma pena que ele zerou meu save aqui. Triste. E acabou. Só não esquece que você sempre pode comentar suas dúvidas, sugestões, críticas ou elogios, que vai me ajudar demais, que eu sempre deixo o link pra playlist que contém todas as partes do episódio das minhas aventuras pelos jogos aqui e na descrição, e que geralmente eu posto as continuações aos poucos. Então inscreva-se e ative o sininho, pra receber notificações das futuras postagens e saber quando a continuação que você tanto gostaria de assistir for lançada. Fim.